Pessoal, a taxa Selic subiu de novo e acima do que o mercado estava pensando, né? Conforme o Boletim Focus. E aí a pergunta que não quer calar: qual vai ser o impacto nas suas ações e fundos imobiliários? Né? Você deve ter visto vídeos sobre taxa Selic, só que o nosso diferencial aqui é a visão de um analista. Né? Se você está chegando agora no canal, meu nome é Vitor Valério, sou analista CNPI, tá? E aqui eu vou falar para vocês qual o impacto que vai ter nas suas ações e fundos imobiliários. A notícia está aí, você já deve ter visto. Eu estou gravando esse vídeo no dia 11/12, mas o vídeo vai sair no dia 12/12, né, na quinta-feira. Então tá aí a notícia que o Banco Central eleva juros para 12,25 ao ano e prevê chegar a 14,25. Então, esperando que vai subir, né? Então tá toda a trajetória aí da taxa, chegando agora a 12,25%. E aí, qual vai ser o impacto disso? Primeira coisa que eu tenho que fazer é um raciocínio aqui para você. Vamos entender o que acontece quando a taxa Selic sobe e quando a taxa Selic cai, né? Então, ó, imagine três pessoas, né? Então, essa pessoa aqui, o primeiro te pedindo dinheiro e é um mal pagador, aquele parente caloteiro, né? Que você já sabe que não vai te pagar. Imagine essa segunda pessoa que te pedindo dinheiro, que é uma pessoa que você sabe que paga bem, né? Então, é um primo, um irmão, alguém que não é caloteiro, mas que naquele momento não tem dinheiro e vai receber no final do mês. Então, é um bom pagador. E esse terceiro é uma pessoa que você nunca viu na vida te pedindo dinheiro. Então, essas três pessoas passando na frente da sua casa e te pedindo dinheiro. Para quem você vai emprestar? A resposta é simples, você vai emprestar para o bom pagador, né? Então, agora imagine que você queira emprestar para essa terceira pessoa que você não conhece. O risco é muito maior, entendeu? E tem um conceito no mundo dos investimentos que é a questão do risco versus retorno. Então, quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno. Então, a gente exige um maior retorno, entendeu? Agora, para fazer uma relação, imagine que esse bom pagador fosse o Brasil. Então, vamos pensar no governo aqui do Brasil. Imagine que o governo do Brasil tem o Banco Central, né? Então, o Banco Central faz o quê? Imprime moeda. Então, você tem uma pessoa, né? Aqui no caso, uma instituição, né? Que é o Brasil, te pedindo dinheiro, por exemplo. E ele tem ali o poder de imprimir esse dinheiro. Você acha que a chance de você tomar calote é maior ou menor do que, por exemplo, você emprestar dinheiro para um banco comum? É claro que a chance é menor. Então, baseado nisso, existe a taxa básica de juros. Ou seja, se tem um Brasil querendo te pagar, por exemplo, ali 12,25% para você emprestar dinheiro para ele, por que você emprestaria para alguém que não tem o poder de imprimir dinheiro, por exemplo, um banco, ou por exemplo, vamos dizer, sei lá, qualquer pessoa que te pedir dinheiro, por um valor menor do que 12,25%? Não faz sentido, né? Porque, como eu falei, é a questão do risco versus o retorno. Então, quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno. Então, se o Brasil, que tem ali o Banco Central na mão, né, o poder de imprimir moeda, te pagando 12,25%, é óbvio que você, ao querer emprestar para alguém que tem maior risco, né, que é essa terceira pessoa que a gente falou aqui, em amarelo, você vai exigir um maior retorno. Entendendo isso, imagine o seguinte: vamos dizer que a taxa básica está em 3, 4%. Né? Então vamos voltar aqui para esse slide aqui. Imagine que tem 3, 4% aqui, 3%, por exemplo. Se o Brasil está pagando uma taxa de 3% com a taxa básica de juros, o que a tendência é os empresários fazerem? Em vez de emprestar o dinheiro a essa taxa, eles vão investir no negócio. Então vai pensar em expansão. As pessoas vão querer comprar mais, porque a taxa básica está baixa, né? Como a gente falou, é a taxa básica para tudo. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar de empréstimo, financiamento,
custos em geral, que tenha algum prazo mais alongado. Então, resumidamente, toda vez que essa taxa básica de juros sobe, vamos dizer que o dinheiro fica mais caro, né? Então, quando ele fica mais caro, a tendência é que as pessoas peguem menos empréstimos, peguem menos financiamento, tendem a investir menos no negócio, e aí vai fazer o quê? Vai jogar o dinheiro nisso que está pagando muito. Ou seja, se eu tenho um negócio aqui que vai me pagar 12,25%, para que eu vou ficar tomando risco? Então esse que é o pensamento dos empresários e das pessoas no geral. E aí existe um conceito que toda vez que a inflação sobe, o governo, para tentar frear essa inflação, porque existem várias coisas aqui na inflação, tá? Mas eu vou tentar simplificar ao máximo. Pensa o seguinte, vamos dizer que o dinheiro está muito barato, como é o caso lá, a gente falou numa taxa de 3%, por exemplo. As pessoas vão ficar com muito dinheiro na mão. Essas pessoas que têm muito dinheiro na mão vão fazer o quê? Vão tender a comprar. Mas existe uma coisa chamada oferta versus demanda. Se eu tenho muita demanda, ou seja, porque as pessoas estão com muito dinheiro na mão, e a oferta ou continua da mesma forma ou diminui, a inflação sobe. Entendeu? Então, para tentar controlar essa inflação, o que o governo faz? Tenta tirar o dinheiro da mão das pessoas, vamos dizer assim, dos empresários, e faz essa captação. E como é que faz, como é que deixa atrativo as pessoas entregarem esse dinheiro para o Brasil? Através do aumento da taxa básica de juros. Básica de juros. Por isso que toda vez que o governo quer frear a economia, ele aumenta a taxa básica de juros. E também para aumentar a captação de dinheiro, tá bom? Mas assim, vamos simplificar aqui o raciocínio para você entender qual vai ser o impacto nas suas ações e fundos imobiliários. Eu simplifiquei o máximo aqui, tem algumas coisas aqui dentro da inflação, conceitos aqui que eu não vou me aprofundar não, tá? Então, basicamente é isso, o governo, para tentar diminuir essa inflação, aumenta a taxa básica de juros. E aí, qual vai ser os impactos aqui, tanto nas ações quanto fundos imobiliários? Vamos falar primeiro das ações. Pensa que a gente está falando de ações, a gente está falando de empresas. Como a gente falou lá anteriormente, se a taxa básica de juros sobe, o custo fica maior. Por quê? As empresas, elas pegam empréstimos, pegam prazos para poder pagar. E aí toda vez que ela pega empréstimo, pega prazo, financiamento, várias coisas aqui, o custo no final dela aumenta. Por quê? Isso vai estar atrelado a alguma taxa. Então vai estar fixado em uma taxa. E geralmente essa taxa vai ser variável. Então pode ser um CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que anda de lado a lado ali com a taxa Selic, varia muito pouco, né, em relação à taxa Selic. Pode ser atrelado ao IPCA, pode ser atrelado a várias taxas, tá? Mas no geral, essa taxa básica de juros, de forma em cadeia, vai impactando tudo isso. Então aumenta custo, aumenta a questão do custo do endividamento. Consequentemente, que acontece? A gente faz o valuation das ações no fluxo de caixa 1, fluxo de caixa do ano 2, fluxo de caixa do ano 3 e assim vai, até perpetuidade. E a gente traz um valor presente a uma taxa de desconto. Como eu falei para você no início, se você for emprestar dinheiro para alguém, você vai querer um retorno maior se esse risco for maior. Aqui trazendo para o mundo das ações, você não está emprestando dinheiro, mas você está investindo. Como eu falei, quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno. Concorda comigo que as ações é o mercado variável e é arriscado? Consequentemente, o que você vai exigir? Uma taxa de desconto maior. Só que dentro dessa taxa de desconto, utiliza uma taxa livre de risco. Taxa livre de risco. E adivinha qual é essa taxa livre de risco? É o Tesouro Direto que a gente utiliza.
que consequentemente vai aumentar ou cair conforme a taxa básica de juros variar. Então, baseado em aumento de custo da empresa, endividamento e na taxa de desconto a valor presente dos fluxos de caixa dessa empresa, a tendência é que o valor intrínseco, ou seja, o valor dessa empresa caia, ou seja, o valuation dela caia. Além disso, a gente vai falar lá no final as conclusões. Pensa, se você tem o Tesouro Direto pagando muito alto, que a gente vai ver daqui a pouco, eu vou até mostrar quanto que está nesse momento, por que você vai sofrer risco no mercado variável? É basicamente esse o raciocínio dos investidores que estão pensando em renda, tá? Mas aí, é claro, você que vai investir em ações, você vai pensar em procurar oportunidades, tá? Porque nesse momento vai ter muitas oportunidades no mercado. Mas não é o foco do nosso vídeo hoje. Vamos explicar o porquê que vai impactar. Então eu expliquei qual é o impacto nas ações. Então vai impactar tanto na questão do valuation, conforme a taxa de desconto, e também nos resultados futuros das empresas, tá? Sobre fundos imobiliários, a gente tem o fundo de papel e o fundo de tijolo. Então, aqui, ó, ponto negativo, em fundo de tijolo primeiro, que é o que geralmente as pessoas entendem, né? Mais fácil. Por exemplo, o fundo de shopping, né? Então, vamos dizer que a taxa básica de juros sobe, o que acontece? A renda fixa sobe o pagamento. Então, ocorre uma concorrência com a renda fixa. E aí as pessoas que estão pensando em renda, geralmente as pessoas que estão investindo em fundo imobiliário estão pensando em renda, tendem a ir mais para a renda fixa. Em relação ao desconto dos fluxos futuros, a mesma coisa que eu falei do valuation das ações, ocorre aqui no valuation de fundo imobiliário. A gente desconta o dividendo futuro a valor presente utilizando a taxa livre de risco. Então, se essa taxa livre de risco sobe, que é a taxa básica de juros, o desconto aumenta e o valor presente do fundo imobiliário também aumenta. Custos operacionais e financiamento, a mesma coisa que a gente falou anteriormente das ações. Então, todos os custos do fundo vão aumentar, entendeu? Redução na demanda por imóveis, porque a tendência, vamos dizer, que é um fundo de shopping. Se eu tenho a taxa básica de juros subindo, como eu falei, o dinheiro fica mais caro. A tendência é que as pessoas consumam menos. Então, se as pessoas estão consumindo menos, não faz tanto sentido para as lojas, né, os lojistas, expandirem. Então, a tendência da demanda por imóveis também reduz, tá? Sensibilidade econômica, setores como shoppings, lajes corporativas são sensíveis à atividade econômica. Então, juros altos podem desacelerar o crescimento do PIB, aumento da vacância. Então, ou seja, móveis que não estão alugados e também da inadimplência. Eu penso o seguinte, se as coisas estão caras, os custos estão caros para os lojistas e as pessoas não estão comprando, vai acontecer um problema para esse lojista. E aí ele não vai conseguir honrar com o seu compromisso. Ele não vai conseguir pagar o aluguel. Então a inadimplência sobe. Então por isso que você viu a porrada que o fundo imobiliário tomou essa semana, tá? E vem tomando também nesses últimos meses, nesse ano, né? Por conta do aumento do que está sendo pago na renda fixa. Aqui sobre o fundo de papel, desvalorização da cota. Então, por quê? A tendência é que o valor presente também reduza por causa da taxa de desconto. Além disso, as pessoas podem migrar para a renda fixa da mesma forma que a gente falou do FI de tijolo. Risco de crédito com juros altos, financiamento imobiliário fica mais caro, o que pode levar à inadimplência nos CRIs. As empresas que emitiram esses CRIs como forma de captação de dinheiro, né? Então ela fala assim, ó, me empresta esse dinheiro aqui que eu vou te pagar tanto. Então, se ela não consegue honrar, aumenta a inadimplência. Então isso aumenta o risco de calote e, consequentemente, aumenta o risco e aquele mesmo raciocínio. Se aumenta o risco, o retorno tem que ser maior. Então o valor presente do fundo de papel também cai. E tá aí, né, o que está acontecendo agora. A gente tem um tesouro pré-fixado 2027 pagando aí 14,34%. Temos aí tesouro IPCA com o braço fixo aqui, porque essa parte aqui é fixa, ó. Essa é a parte fixa e o IPCA variável. Lembra que o IPCA
a taxa que a gente utiliza como parâmetro para inflação, tá? Então seria aqui uma taxa de 7,23 fixa, mais o rendimento aqui com a inflação, corrigindo o seu dinheiro. Beleza? Então, e aí, gostou do vídeo? Esse vídeo foi bem rápido mesmo, só para esclarecimento, porque a notícia é muito recente. Hoje iria sair o vídeo da Home 3, mas vai sair no domingo. E semana que vem a gente vai mudar um pouco a nossa estratégia aqui do canal, porque eu percebi que na terça-feira não tá dando tanta view. Eu acredito que vocês estão trabalhando, estão ocupados, e aí estão vendo mais os vídeos de quinta e domingo. E esse final desse mês eu vou tirar férias também, vou viajar, então para não gastar tempo fazendo valuation, análise à toa, né? A gente vai retirar esse vídeo da terça-feira, vamos fazer o teste, manter os vídeos da quinta e do domingo. Beleza? E se você não é inscrito, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos aqui do canal. Dá o seu like aí se você gostou. Beleza? Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.